Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje, o dia de todos os santos, que é a meta de todo ser humano, tornar-se santo. Quem é santo? Quem não erra? Não. Quem se reconhece pecador e totalmente dependente de Deus, este é santo. Essa ideia de que santidade é algo de outro mundo, para pessoas super selecionadas, isso é uma enganação de Satanás. A santidade é para todos. Nós podemos ser santos em todos os níveis sociais, em todos os trabalhos, em todas as vocações. Não podemos, devemos ser santos. Como? Bem, a igreja nos dá como primeiro remédio para a santidade, os sacramentos. Por isso que nós somos padres e vivemos o celibato, para que vocês tenham acesso aos sacramentos. Qual deles? O batismo, primeira comunhão, crisma, que são os da iniciação cristã. Depois, a missa, né, que nutre a alma. E a confissão, que cura as feridas da alma. Uma alma muito ferida, não tem como ter força para ser santo. Depois a unção dos enfermos e as vocacionais. Matrimônio, ordem. Esses são os sacramentos. Principalmente isso te santifica. Confessar-se frequentemente te dá uma graça especial. Cada sacramento, ele realiza aquilo que significa. O realizar é dar a graça necessária para a santidade. Então essas crianças que vocês não fantasiaram, mas vestiram de santos, a primeira coisa que vocês têm que ensinar para elas é buscar os sacramentos. Entender que elas erram, explicar para elas que vocês também erram, que vocês também têm limites, e ensinar para elas que quando a gente erra, existe uma misericórdia, não importa o erro, e que deve-se buscar a confissão. Tem crianças pequenininhas que fazem confissão muito bem, contando bem dos seus pecados, né? Então a educação primeira nos sacramentos. A missa, não tragam, quando a criança começar a entender alguma coisa, não tragam simplesmente a missa para ela ficar inquieta, porque geralmente a missa é chata para a criança. Um culto evangélico todo é muito mais cheio de bambambam, né? Porque a missa é um rito sacrificial. Você tem que explicar, desde pequenininho, 4 anos, 5 anos. Olha, ali, meu filho, é um rito de sacrifício. Jesus, o mesmo sacrifício que ele deu à vida, mesmo que, não vai entender, vai falando para você ver se o Espírito Santo não coloca a criança para saber mais que a gente. Então ali nós temos que ficar em silêncio, porque Jesus morre e ressuscita por nós. Não de novo, mas a mesma de muitos anos atrás. Se você pudesse ver, meu filho, você ia ver ali, ele dando a vida. Esse que criou o universo nos ama tanto que deu sua vida. Então ali é o momento mais sublime da nossa vida. Tem que ficar prestando atenção na hora que levantar a hóstia. Preste atenção, meu filho. Explicar pouco a pouco o que é a Santa Missa, para que ele possa, desde pequeno, entender que não é um oba-oba, um encontrozinho, né? Não é um louvorzinho, é um sacrifício da missa, que também é ceia, claro, mas que passa pelo sacrifício. Por isso que a gente tem todo esse ritual, né? Que já está estabelecido, que eu, Padre Emanuel, não podemos mudar, porque senão muda todo o rito sacrificial. Depois, se a criança fizer algo de errado, traga a criança para a confissão. E em seguida, a vida de oração.
rezar a vida de oração, rezar o terço em família, isso santifica e muito, porque Maria tem um útero espiritual. Você pode rezar o seu terço, o seu rosário, mas rezem o terço em família, leiam a Bíblia, 5 minutinhos que seja em família, vocês têm família, né? Se não, rezem sozinhos, sentem, rezem, leiam um pedacinho do Evangelho, e meditem, expliquem. É o momento que os pais fazem o seu papel de evangelizadores. Expliquem aquele pequeno trecho. Ah, padre, mas eu não entendo. Explica o que você sabe. Ou então fala alguma coisa de fé que você tem certeza. Mas aproveita aquele momento e evangeliza a sua família. Depois, o corpo. Explicar o que é o corpo. Que o corpo não foi feito para ser usado para prazer. Desde pequenininho. Rezar pela santa pureza, pedir que reze 3 Ave Marias. Isso tem um padre amigo meu colombiano que dizia que todas as famílias ensinam as crianças a rezarem 3 Ave Marias pela santa pureza. Aqui no Brasil fica rindo, se já está pegando e aquelas outras coisas a mais. Ao invés de levar a criança para pureza, leva para impureza. Explica que o corpo é templo do Espírito Santo, que o corpo não deve ser exposto. Vai usando a palavra de acordo com a idade da criança e de acordo com as perguntas que ela faz, explicando que o nosso corpo foi feito para doação e não para ser usado na busca do prazer, como que é a sociedade atual, né? E rezar as 3 Ave Marias pela santa pureza. Ah, ele não vai saber o que é santa pureza. Reza para você ver. Eu recebi um testemunho de uma mãe, de uma criancinha de 4 anos, e eles rezam as 3 Ave Marias pela santa pureza. Pela santa pureza. E um dia, essa criança, uma menina, vestiu um vestido que era aberto aqui, ó, mas não era aberto só em cima. E de repente, ela saiu e voltou com aquele de pôr em fralda de pano, alfinetezinho, fechando aqui, ó. A mãe não tinha falado nada. Mas o que é isso aí, minha filha? Chama Isabela. Não, mamãe, é para fechar melhor, estava muito aberto. Uma criancinha que reza pela santa pureza, simplesmente por si só, teve consciência de fechar aqui em cima, sem a mãe falar nada. Existe um mistério quem é do bom pastor, vocês que são pais de filhos, estão na catequese Bom Pastor, devem saber muito bem que seus filhos falam coisas às vezes extraordinárias, que foge de uma inteligência medíocre de criança que não é educada na fé. Por quê? Porque o imaginário deles ainda está todo pronto para ser formado. Por isso que Satanás e os seus membros, que no Brasil está cheio, querem mexer na fantasia da criança com ideologia de gênero, educação para você é o que você quiser, né? Desde a infância. Por isso que eles mandam essas cartilhas contaminadas, satânicas. Por isso que eles querem roubar os filhos de vocês. Claro, acham um terreno totalmente descoberto, porque os pais não estão fazendo a parte deles, de educar na pureza, né? Educar que relação sexual foi feita para gerar filhos, não para usar o corpo do outro. Isso não adianta se é homo, se é hétero. Que bobagem é essa? Tudo é um absurdo. O nosso corpo não foi feito para ser usado. Ele é templo do Espírito Santo. Essa discussão estúpida que querem colocar dentro da igreja, que é mãe. Claro que a mãe acolhe todo mundo, mas acolhe, mas mostra que o corpo não foi feito para abuso, para uso, né? Isso tem que ser ensinado desde pequeno. A forma de vestir para vir para a igreja não pode vir com decotes, né? Os pais têm que dar exemplo. Chama a criança, fala: olha, mamãe vai usar este aqui. O papai vai vir aqui de calça, de roupa de social. Por que não roupa social, igual antigamente era? Que os filhos tinham a roupa social para vir para a igreja. Ensina desde pequeno.
que na igreja se comporta diferente, além do mais, não só na igreja, mas principalmente na igreja. Por que a melhor roupa não é colocada para vir para a igreja? Por que tem que vir para a igreja de todo jeito? Pega a roupinha que vai para qualquer lugar e vem para a igreja. Isso não deve ser assim. Antigamente, eu lembro de muitas pessoas pobres que mal comiam, diziam, eu tinha roupa da missa. Minha mãe costurava a roupa para eu ir para a missa. Quem passou por isso? Levanta a mão. Aí. Por que acabou isso? Vocês acham que a sacralidade acabou? Que Jesus deixou de ficar na Eucaristia? Por que até hoje não se ensina que a melhor roupa é a roupa? Não estou falando melhor roupa, roupa cara, ou roupa de marca. Melhor roupa é a roupa mais decente, mais socialzinha. Pode ser um paninho barato, mas que seja, né? Não interessa. Estou dizendo a melhor roupa, a roupa mais fechada. O sapatinho que você tem, vem para a missa. Está acabando tudo isso. Isso tudo está indo para o beleléu. Vem para a missa como se fosse qualquer coisa, para a igreja. O Santíssimo Sacramento está aqui. Você tem que se vestir decente, né? Claro, eu sou adepto de quem vai na academia e às vezes quer passar e vir na missa cedo. Tudo bem, pode vir com a roupa de academia, mas se você vê que está muito apertado, usa uma calça mais larga, põe uma camisona grande por cima, dá um jeito de evitar escândalos, né? Mas venha para a missa. Mas nós temos que recuperar. O Brasil tem perdido tudo isso para os seus filhos virarem santos. E vocês vão ver coisas extraordinárias. Eu duvido que esse filho seu vai casar mal. Se ele não vai rezar para ver qual é a vocação. Duvido que ele vai ser um alcoólatra. Que ele vai ficar humilhando esposa, como acontece muito por aqui. Homens que ficam humilhando, tratando a esposa mal, porque não teve educação na fé. Eu duvido que vão usar droga. Eu duvido que vão te abandonar na velhice, porque aprenderam que a vida é doação desde pequeno. O imaginário deles já é de doação, já é entender que nós somos dependentes de Deus, já é de respeito ao sagrado. Isso é o básico do básico para uma família que quer que os filhos sejam santos. E depois, gente, aquilo que muitos de vocês nem sonham, mas que é importante para a criança também, preparar para a morte. Ah, mas como é que eu vou falar de morte? Qualquer um pode morrer qualquer hora. Explicar que a morte é uma alegria. É assim que vocês vão ter filhos mártires. Que a morte é um momento de entrega total ao Senhor. Aí muda tudo. Se uma criança entende, por que vocês acham que Santa Maria Gorete se tornou santa? São Domingos Sávio, com 11, 12 anos. Porque foi ensinado que é melhor dar a vida do que pecar, né? É melhor dar a vida do que pecar. Isso tem que ser ensinado desde pequeno. Que a morte é o caminho para o céu. Que Deus sabe a hora. E se eu morresse hoje? Ensina para os filhos. Vocês toda noite têm que perguntar para o Papai do Céu. E se eu morresse hoje? Onde está o meu coração? Está no céu ou está no brinquedinho? Está no passeio? Onde está o meu coração? No desejo de ser santo? Então essa é a cartilha básica de uma família que quer ter filhos santos. Ensinar a pedir bênção, dar a bênção, orar pelos filhos quando estão dormindo, quando vão sair para a escola. Imagina os pais, pai e ou mãe, que na hora que o filho vai para a escola, impõe a mão e diz: Senhor, lava com teu sangue meu filho e minha filha, afasta deles todo o mal, tira todo tipo de pecado, toda concupiscência, dê a eles a santidade, a pureza, que ninguém toque, que Satanás não toque nos meus filhos, que eles vão para a escola para aprender somente aquilo que for da sua vontade. Não permita jamais que entrem na sua consciência para fazer algo contra a tua vontade. Na hora de ir para a igreja, na hora de ir para a escola, na hora de ir passear, rezar o terço no carro, rezar o terço passeando. Quantos de vocês vão para Caldas Novas, para a praia ou para Araguaia e param de rezar
entorna o caldo, os filhos veem os pais bêbados, né? Que é horroroso, escandaloso para um filho ver um pai, uma mãe que perdeu a consciência. Que tipo de segurança é essa que vocês dão para os filhos? Se vocês não conseguem nem ter sobriedade diante deles. E ainda param de rezar. Ainda param de rezar. Parece que não existe religião nas praias, em Caldas Novas. E vestem-se de uma forma muito impura, sensual. Parece que deixa a consciência aqui na cidade. Não dá para entender como é que uma família dessa vai se tornar santa. Nós temos que tomar consciência, urgentemente, da nossa condição de busca de santidade na família. Ou seremos engolidos por esses ataques de Satanás, que estão tomando crianças sim. Estão tomando crianças sim. Eles atacam por todos os lados. TikTok, gente. TikTok, esses negócios chinês aí, eles têm pessoas o tempo inteiro para entrar na consciência do seu filho. Eu já atendi criança de 6 anos falando que é homossexual porque teve alguém que está lá no TikTok falando que é. No dia da primeira Eucaristia, eu perguntei aqui quem já ouviu, teve alguém no TikTok, umas crianças levantaram a mão, que a pessoa fala, ó, você é homossexual. Você deve fazer isso para desviar do caminho de Deus. Com criança de 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Porque você deixa ficar no telefone sozinhos, sem bloqueio. Não tem um horário. Vocês têm que colocar horário para a internet. E tem que ser junto de vocês. Ensinar, gente, a esperar. Os franceses, antigamente, tinham os filhos mais educados, eles nunca davam o que a criança quer na hora que ela quer. E na hora que elas fizerem coisas absurdas, castiguem. Deixa comendo menos, ou fica sem comer para a próxima. Põe no quarto, tira as outras coisas que elas gostam. Quando elas começaram a pedir comida, água, fala, espera um pouco. Começa a chorar, vai esperar um pouco. Elas vão aprendendo a dominar o corpo. O autodomínio também é educação. A criança, ela é pronta para ser educada pelos pais. Inclusive a educação de dominar os desejos do corpo. E isso ajuda depois nos desejos sexuais, afetivos e tudo. Nós temos hoje adolescentes sendo torturadas por pessoas mais velhas por dependência afetiva. Porque você não ensinou também que quem sacia carência, o amor maior que é do papai e da mamãe, vem de Deus. É isso. O amor maior vem de Deus. Então, quando você estiver carente, meu filho e minha filha, quando você estiver se sentindo sozinho, vá ao sacrário. O papai e a mamãe ajudam, mas o nosso amor não chega perto daquele amor. Ela vai aprender a saciar a carência, para depois não cair na mão de pessoas que são violentos, esses que vivem de violência com seu filho e sua filha, por questão de carência afetiva, como acontece também com os bobões dos homens que estão no adultério, dando um monte de dinheiro para a mulher, ao invés da família, gastando o dinheiro que tem, por causa de uma afetividade doente. Não consegue nem se dominar, deixa que as mulheres tomem tudo, né? Por uma falta de autodomínio total, porque também não teve a oportunidade de ter pais que ensinaram desde pequeno a se dominarem. Bem, eu estou fazendo hoje uma homilia diferente um pouco para entender na prática o grau de desvio que as famílias estão daquilo que é o básico para a santidade, daquilo que é o mínimo, ensinar a saciar a carência do amor, né? Principalmente crianças que não têm pai nem mãe em casa, ou que não dão atenção. Não tentem achar que seus filhos estão bem, porque mesmo com o pai não dando atenção. Mentira! Existe uma dor no peito deles o tempo inteiro, que tem que ser saciado com o amor de pai, o amor do pai eterno. Então você, vovô, vovó, titio, titia, para de ignorar essa dor enorme. Trabalha isso na criança. Fala, o papai do céu te ama. Você tem um papai, o seu papai aqui que não te ama, precisa do seu amor, do seu perdão.
Papai do céu te ama e te trouxe à existência para você salvar seu pai, que não sabe te amar. Eu tenho um sobrinho, que hoje tem 2 metros de altura. Aquele que eu sempre falo que dá um pouco de trabalho. 2 anos e meio de idade, 2 anos e meio, ele não conhecia o pai. Minha irmã foi mãe solteira, depois ela casou e teve mais 3 crianças, né? Agora. Mas ela teve o meu sobrinho, bem jovem, e eu sou o padrinho de batismo. Com 2 anos e meio, eu comprei uma motinha, aquelas de bateria, para ele. Coloquei ele na moto, 2 anos e meio, não conhecia o pai, ninguém falava nisso, porque ignora, né? Hoje a gente está colhendo o preço disso. Deveria ter sido trabalhado desde pequeno, essa ausência do pai. Ele deu a volta no quarteirão e foi saindo com a motinha. Aí ele virou, aí eu vi ele de longe, que ele parou a moto e sentou na calçada. E eu estava longe. Vamos terminar o quarteirão, vamos terminar o quarteirão. Quando eu cheguei perto dele, ele disse, não, eu vou esperar meu papai aqui. Eu falei, como assim? Não, eu vou esperar o papai aqui. Olha a dor que é. Uma criança de 2 anos e meio. Isso não pode ser. E hoje nós temos uma pandemia de pais e mães desaturados. Inclusive, se você é um deles, caça jeito de dar amor ao seu filho fora do casamento. Se você é esposa ou mãe que tem ciúme, cai essa besteira. Tira essa besteira de ciúme do seu marido ou da sua esposa, dar amor ao filho, que ele não tem culpa. Ele não tem culpa. As crianças não têm culpa. Não ataquem as crianças que são fruto de adultério, porque elas não têm culpa. Então, trabalhem isso desde pequeno. Trabalhem isso nas crianças, desde pequeno. O amor da mãe, essa história de ir para os Estados Unidos deixar filho aqui é um absurdo. Eu acompanho 2 moleques que passaram por droga e eu tentando ajudar. É uma dor lacinante. Que loucura é essa de deixar filhos ir para os Estados Unidos? Pai e mãe. Para Portugal. Isso é um absurdo. Isso é eximir da sua responsabilidade. E se aconteceu, as crianças ficaram, e você está tomando conta, caça jeito de curar isso com o amor de Deus. Põe a mão sobre ela, fala, Senhor, eu quero que o Senhor infunda o amor de pai e de mãe nessa criança. Me ajuda, Senhor, que essa criança seja curada com o seu amor. Bem, essa é uma cartilha anti-satânica dos ataques que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa, os filhos na escola, os professores de bem, né? Que também tem professores ideológicos que são de Satanás, que infundem ideologias. Mas os professores de bem têm sofrido muito, porque eles não podem nem corrigir seu filho. O Estado pune e os pais brigam com os professores. Vocês têm que ser os primeiros a apoiarem os professores que querem educar seus filhos. Se eles fizerem algo na escola, puna também em casa e ensine a respeitar os professores. Parem de defender seus filhos que precisam ser educados. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um caos. Vocês não estão vendo que o Estado está a favor até de traficante. Imagina de filhos. O que eles querem com filhos? Nós estamos hoje com ataque de todos os lados. De todos os lados. Então ensine a respeitar os professores. A pedir bem, se for o caso, né? Hoje já estão tirando tudo que é Deus das escolas. Por isso que a gente está tentando formar essas escolas católicas, que têm profissão de fé. Minhas sobrinhas da minha irmã também estão na escola católica em Firminópolis, se vestiram de santos para ir para a escola, estava toda animada. Nós temos que urgentemente sermos diferentes. Eu não admito um pai ou uma mãe católico brigar com o professor porque educou seu filho. Agradeça, né? Agradeça. Fala, seja firme com meu filho. Porque muitas vezes acontece isso porque são pais e mães desaturados, que não querem nem saber dos filhos e depois, para amenizar a consciência, partem para cima do professor. Bem, essa é a cartilha por hoje.
PHN, por hoje não vou pecar.